Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está escrito dos profetas: Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias uma obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Nós vamos orar a Deus neste momento, amém? Pai Celestial, nós te louvamos, ó Deus amado, nesta noite. Estamos na tua presença, Pai, porque o Senhor, ó Deus amado, operou essa grande obra de salvação na nossa vida, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite, Pai. Oh Deus bendito, não somos merecedores disso. Oh Pai, é um ato de graça do Senhor, do teu favor, do teu amor para com a nossa vida, para com a humanidade, para com aqueles que creem no teu nome. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, meu Pai querido, fez cair a venda, ó Deus amado, que tampava os nossos olhos, que vendavam os nossos olhos, Pai. E o Senhor iluminou o nosso entendimento, Pai, a nossa compreensão. Hoje, pela tua graça, podemos, ó Deus amado, ver, ó Senhor, pela fé, esta grande obra que o Senhor começou na nossa vida, e cremos que o Senhor continuará, ó Deus amado, a dar seguimento, meu Pai, nesta obra maravilhosa de salvação, até o dia, Senhor, em que o teu Filho Jesus há de romper as nuvens, Senhor, dos céus, para vir buscar a sua igreja. Nós cremos assim, Senhor, e estamos agradecidos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Glórias a Deus. Podemos assentar, meus irmãos. Conta-se uma história de um missionário cristão que pregava no norte da Índia. E esse missionário, depois de ministrar a palavra de Deus a muitas pessoas, um cavalheiro muçulmano se aproximou dele e disse: olha, você tem que admitir, o missionário, que nós temos algo que vocês não têm, e aquilo que nós temos é muito maior do que aquilo que vocês têm. O missionário sorriu e disse: eu gostaria muito de saber o que é que vocês têm. Ele disse: olha, quando nós vamos para Meca, nós encontramos lá o túmulo do nosso grande líder, Mohammed. E dentro deste túmulo está o caixão dele. E dentro do caixão, os restos mortais do nosso profeta. Agora, vocês, quando vão a Jerusalém, que é a Meca dos cristãos, vocês não encontram nada lá, além de um túmulo vazio. E o missionário sorriu novamente e disse: aí está a diferença.
Porque vocês encontram em Meca o túmulo, o caixão de Mohamed. E com o caixão de Mohamed está todo o sistema religioso e filosófico. Mas o meu Senhor, cujo reino dele alcança povos, línguas e nações, ressuscitou ao terceiro dia. Está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso e intercede pela sua igreja. Aleluia. Irmãos, como é bom! Como é bom! Esse texto aqui, ele vai falar claramente que Jesus ressuscitou. Nesses poucos versículos, 11 versículos, nós vamos encontrar 4 vezes o apóstolo dizendo assim, que Jesus ressuscitou. 4 vezes está escrito aqui, em 11 versículos, 4 vezes ele repete isso, que Jesus ressuscitou, que Deus o Pai ressuscitou o seu Filho. É uma alegria, irmãos, e você pode já ir dando glória a Deus. Nós servimos a um Salvador vivo. Aleluia. Há um Deus que existe, o teu Deus existe. Quando você dobra o seu joelho e fala, Pai, no nome de Jesus Cristo, Deus passa a ouvir a tua oração. Nosso Deus não é um Deus morto, Ele está vivo. Aleluia. E Cristo, meus irmãos, Ele afirmou isso em João capítulo 2, versículo de número 19. Ele disse assim: se vocês destruírem este santuário, falando aos judeus, em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Então os judeus, sem saber, porque eles pensavam que Jesus estava falando, se referindo ao templo de Salomão, ao templo judeu. Então eles dizem assim: por 46 anos os nossos pais trabalharam para erigir esse templo. Agora você vem falando que em 3 dias você vai reerguê-lo. Eles pensavam que Jesus estava falando do templo, mas Jesus estava falando do seu corpo. Se vocês me matar como vocês estão pretendendo fazer, em 3 dias eu vou restituir esse templo, diz o Senhor Jesus. Irmãos, se eles não conseguiam acreditar que Jesus pudesse reconstruir o templo de Salomão em 3 dias, conforme eles tinham interpretado da fala de Jesus, quanto mais se eles tivessem entendido que Jesus falava a respeito da ressurreição do seu próprio corpo, com certeza eles não iriam acreditar. E eu queria perguntar para você nessa noite, para a minha vida: você acredita que Jesus ressuscitou? Você acredita verdadeiramente? Você crê nisso? Que Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo em sua carta aos Romanos, capítulo de número 10, versículos 9 e 10, ele diz assim: se com a tua boca confessarem Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu perguntei se você crê verdadeiramente que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque não se crê com a boca, se crê com o coração. Se você crê que Jesus Cristo no teu coração, porque muitos falam de crer, mas não creem. Se você crê no seu coração, lá no seu íntimo, que Deus o Pai ressuscitou a Jesus dentre os mortos, você será salvo. E sabe o que vai acontecer? Você vai passar a falar disso, que não tem como nós termos uma experiência de salvação com Jesus e não passarmos a falar do seu nome, a testemunhar a respeito dele, a falar dos seus feitos, a falar que ele é o Salvador, que ele continua vivo, operando na vida de qualquer pessoa que clame pelo seu nome. Aleluia. Deus é maravilhoso. O que a ressurreição do Senhor Jesus provou para nós? O que esse fato ele prova para mim e para você que somos cristãos, e para todas as pessoas que consideram isso?
O que a ressurreição provou para nós? A ressurreição de Jesus provou que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. A ressurreição de Jesus dentre os mortos, ela prova que Jesus, ele é o Filho de Deus. Em Romanos, no capítulo 1, versículo de número 4, o apóstolo Paulo diz assim: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia. Irmãos, procurando, meditando nessa palavra, a palavra ressurreição no grego é o mesmo que você falar para uma pessoa que está deitada ou está dormindo, se colocar de pé, ou fazer ficar de pé, ou falar para essa pessoa despertar ou acordar. Essa palavra ressurreição, ela recebe uma outra conotação para a palavra nomear. Então, quando Deus ressuscita Jesus, Ele ressuscita o seu Filho com um propósito, e Ele nomeia Jesus Senhor e Salvador, aleluia, das nossas vidas, com uma tarefa, com um propósito, de salvar a humanidade. Essa palavra chegou até a minha vida, até você, a palavra de salvação, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso ressuscitou a Jesus, seu Filho, naquele dia, aleluia. É por isso que você está aqui nesta noite, porque Deus promoveu salvação por intermédio do seu Filho, aleluia. Deus o Pai nomeou Jesus Cristo como nosso Salvador. Ele é teu Salvador? É? E teu Senhor, Ele é? Hã? Nós queremos Jesus como Salvador, mas também queremos Ele como Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. Sendo o Senhor, é Ele quem rege, é Ele quem ordena, é Ele quem nos direciona no seu caminho, aleluia. Ele é o Senhor. As pessoas buscam Jesus como Salvador, como curador. Jesus passou a ser um curador, né, nas igrejas evangélicas, né? É o curador. Curador está cheio aí, meu irmão. Quero ver salvar. Eu quero ver ressuscitar dentre os mortos. Jesus não é um curador, meu irmão. Ele cura qualquer tipo de enfermidade, mas Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. As pessoas estão buscando em primeiro lugar resolver os seus problemas. Jesus quer resolver a nossa vida por completo. Ele quer mudar a história da nossa vida. Ele quer te dar vida de verdade. Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse claramente, como nós falamos aqui em João 2, versículo 19: se vocês destruírem este templo, em 3 dias eu vou reconstruí-lo. A saída de Jesus da sepultura, como todos os outros milagres anteriores que Ele fez, prova para mim e para você que Ele é o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Deus olhou para este mundo que diz respeito às pessoas, e Ele amou as pessoas de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, é preciso crer, mas tenha a vida eterna. Quantos creem aqui nessa noite? Levante a sua mão. Adore a Deus. Deus revelou isso a você. Deus revelou, Ele abriu os teus olhos. Muitas pessoas buscam respostas para a sua vida e não encontram, e são milhares que buscam resposta, mas Deus revelou a você, meu irmão. Aleluia, revelou a sua vida. O que a ressurreição de Cristo Jesus provou para a nossa vida? A ressurreição provou que todas as reivindicações de Cristo são verdadeiras, todas elas. Jesus nunca prometeu alguma coisa que Ele não pudesse fazer. Ele prometeu, está aqui, na palavra dEle, e Ele vem fazendo, cumprindo as suas promessas uma após a outra, na minha vida, na tua vida. Ele vem fazendo isso, porque o nosso Deus, nunca o Senhor Jesus prometeu algo que Ele não pudesse cumprir. A Bíblia Sagrada apresenta Jesus como testemunha fiel
e verdadeira. Apocalipse 3,14. Jesus é fiel e é verdadeiro. Fiel aponta para a sua confiabilidade. Eu posso confiar nele, porque ele ressuscitou. Eu posso confiar nele. Aleluia. Eu posso confiar na sua palavra, naquilo que ele me prometeu, naquilo que ele disse ao meu respeito. Eu posso confiar nele. Sabe por quê? Porque Deus o Pai o ressuscitou. Aleluia. Fiel. Jesus, ele é fiel. Irmãos, nós só entregamos a nossa vida na mão de quem nós confiamos. Não é isso? Você entrega a sua vida na mão de qualquer pessoa? Você não faz isso. Por exemplo, eu durmo tranquilo ao lado da minha esposa. Amém, irmão? Porque eu sei que ela não vai me matar de noite, né, meu marido? Estou tranquilo. Estou tranquilo ao lado da minha esposa. Então, irmãos, se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você crê nele, você pode fazer isso e ficar tranquilo ao lado de Jesus, porque ele é uma pessoa confiável. Aleluia. Nele você pode confiar. A Bíblia diz no Salmo de número 37, versículo 5: entregue o seu caminho ao Senhor, ou seja, entregue a sua vida ao Senhor, e ele vai fazer tudo mais, diz a palavra de Deus. Ele só vai ter condições de trabalhar na minha vida se eu entregar a minha vida e confiar nele. Tem pessoa que entrega a vida, mas continua desconfiando de Jesus, fica com o pé atrás a respeito de suas promessas. Como é que Jesus vai realizar a sua grande obra? Como é que as promessas dele vão se manifestar na minha vida se eu não permito isso? Eu entrego meu caminho ao Senhor, mas eu continuo buscando soluções, continuo buscando caminhos alternativos para tentar resolver as minhas dificuldades. Se você crê verdadeiramente, você confia. E se você confia verdadeiramente, você entrega a sua vida na mão dele. E se você fizer isso por fé, meu irmão, ele vai passar a cuidar de você. Ele vai passar a manifestar, aleluia, as promessas dele para a sua vida. Glória a Deus. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Sabe, irmão, se o Senhor Jesus, ele saiu daquela sepultura, ele saiu daquele túmulo, se Deus o Pai o ressuscitou, então todas as outras palavras e promessas de Jesus são verdadeiras e nelas nós podemos confiar. Qualquer promessa de Jesus, você pode acreditar que ela vai acontecer. Sabe o que a palavra de Deus diz em João capítulo 14, versículo 2? Para nós não turbarmos o nosso coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, diz o Senhor, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Sabe que isso nos traz uma confiança muito grande, e já nós vamos falar disso. Se eu partir dessa terra, aqui eu tenho casa ou não? Você tem? Você mora aqui? Eu tenho certeza que Deus preparou um lugar para você habitar aqui nessa terra. Não preparou? Então, meu irmão, ele foi para o céu para nos preparar lugar, diz o texto. E diz a palavra de Deus que ele foi para lá para preparar uma morada para mim e para você. Aqui você mora numa casa, eu acredito que sim, mas lá você vai morar na mansão celestial, diz a palavra de Deus. E eu acredito, você acredita nisso? Se você deixar esse tabernáculo, como diz o apóstolo Paulo, se eu deixar este tabernáculo, uma grande construção me aguarda nos céus, e é uma construção que não foi feita por mão de homens, me aguarda nos céus, eterna em Deus. Aleluia. Não se turbe o vosso coração. As pessoas estão desesperadas, preocupadas, correm para cá, correm para lá, tentam resolver as suas dificuldades, e Jesus está falando assim, não se preocupe, não se turbe o teu coração, eu tenho promessas a teu respeito. Tudo que diz a teu respeito, você entregou a sua vida a mim, já está na minha mão, e está tudo preparado. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor Jesus fez mais. João capítulo 14, se eu não me engano, versículo 16, diz assim que Jesus não foi para o Pai, e Ele não deixou a gente sozinho aqui não.
Nós temos uma companhia especial. Eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, o Paracleto dos servos de Deus. Aleluia. Eu enviarei o Consolador, e Ele estará convosco, diz a palavra de Deus. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem pode conhecer. Mas vocês, diz a palavra de Deus aqui, vocês conhecem, porque está convosco, que habita em vós. Aleluia. Glória a Deus. Na trajetória da nossa vida, o Senhor Jesus fala assim, ó: eis que eu vos dou poder, aleluia, para vocês pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Ainda que o teu adversário, os teus problemas, eles possam ser espirituais, e ninguém consiga entender e nem interpretar, e não consiga discernir para poder te ajudar, mas vai haver discernimento de Deus para a sua vida. E nesses adversários, diz o Senhor, você vai pisá-los para a glória de Deus, e nada vai lhe fazer dano algum. Aleluia. A ressurreição de Jesus provou que a morte não pôde segurar Jesus. Não pôde. Jesus, quando ele morre, ele vai para o seio da terra, segundo a palavra de Deus. E chega lá, meu irmão, ele fica ali 3 dias só. Quando a morte vai tentar deter Jesus, prender o Filho de Deus, ela não consegue prender. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, ele fala a respeito desse assunto no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 24. Sabe o que ele diz? Que é impossível, diz Pedro na sua pregação, que a morte pudesse reter o Filho de Deus, que a morte pudesse deter a Jesus. É impossível. Irmãos, se nós formos ver humanamente falando, impossível para nós, irmã Maria, seria Jesus ressuscitar. Nem os discípulos creram. Impossível para o ser humano seria Jesus retornar dos mortos. Isso seria impossível. Agora a palavra de Deus fala assim que seria impossível que a morte pudesse retê-lo ali. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nem os discípulos creram. É natural isso, irmão. Por quê? Porque os discípulos acompanharam o processo. Jesus espancado, humilhado, chicoteado, ele vai para a cruz, pregado numa cruz, cheio de ferimento. Vem um soldado estúpido e fura o lado de Jesus. E a Bíblia vai falar que aquele sofrimento todo, daqui a pouco Jesus, ele dá o último brado e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e morreu. Quando foi de tarde, tiraram Jesus da cruz, eles viram Jesus morto. Agora diz a palavra de Deus, meus irmãos, que eles vão, eles participam. A Bíblia não relata de velório de Jesus, a cultura não sei, não relata o velório, mas Jesus foi colocado num túmulo, e tudo isso eles acompanharam. Aí diz a palavra de Deus que no primeiro dia da semana, as nossas irmãs vão lá para embalsamar o corpo de Jesus, e elas vão pensando assim: quem é que vai tirar a pedra para nós? A pedra é pesada. Chegar lá, a pedra já tinha sido removida, E elas olham lá dentro: cadê Jesus? Jesus não está mais lá. Ele já ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que elas então vê ali e pensa que é o jardineiro que está falando. Daqui a pouco Jesus se manifesta a elas e ela diz: Rabone. E Jesus fala: não me detenhas. Vai e anuncia para os meus irmãos que eu vou adiante deles para a Galiléia e vou encontrar eles lá. Quando as irmãs chegaram e contaram: alguma coisa aconteceu, vocês estão sob forte emoção. Não, ele não ressuscitou não. Ou vocês sentaram lá perto do túmulo, sonharam lá e viram no seu sonho que ele ressuscitou. Não é possível que ele tenha ressuscitado. Os discípulos não acreditaram. E aí vem os outros apóstolos, alguns apóstolos encontraram Jesus, eles também não acreditaram. Então o próprio Jesus entra no cenáculo, no meio deles, e diz: Pai seja convosco. Aleluia. Então diz a palavra de Deus que tinha alguma coisa para comer, e Jesus fala: só me dá um pedaço, comeu. E eles ali, pasmos,
estava presente. Quando os discípulos contam para Tomé, Tomé fala assim: eu não vou acreditar se eu não tocar na palma da mão dele, nas chagas. Se eu não tocar do lado dele, de maneira nenhuma eu vou crer que ele ressuscitou. E a Bíblia diz que Jesus entra naquele lugar novamente e se aproxima e diz: Tomé, toca aqui, Tomé. E Tomé tocou na sua chaga. Eles tocam do lado aqui, Tomé tocou. Tomé caiu com o rosto em terra no chão e disse: Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. Jesus fala para Tomé assim: Tomé, porque você me viu e tocou em mim, você crê? Você é um homem feliz, Tomé. Você é um homem bem-aventurado. Mas mais bem-aventurado ainda serão aqueles que não me viram e vão crer na minha palavra. Você crê na palavra de Deus? Você é uma pessoa feliz. Você é uma pessoa bem-aventurada. É Deus que está falando isso. Não sou eu não, é Jesus. Aleluia. Uma pessoa bem-aventurada. Sabe, irmãos, o ser humano é cheio de impossíveis. O impossível para nós seria Jesus ressuscitar, mas ele ressuscitou. Então, meus irmãos, nós somos cheios de impossíveis, sabe? Parece que nós acreditamos, olhe para cá, nós acreditamos que Deus opera, irmã Helena, o impossível na vida do nosso irmão, na vida dos outros. Mas quando é conosco, nós não acreditamos que Ele pode operar o impossível. Se o nosso filho está na droga, isso é com a gente, nós não acreditamos que Jesus possa tirar ele de lá. Se o impossível é o meu marido, Jesus não transforma meu marido. Esse aí, pastor, isso é coisa impossível. A doença fatal, se é comigo, se é com o irmão lá, vamos orar. Vamos levantar um clamor. Vamos orar. É impossível, meu Deus vai manifestar o seu poder. Mas quando essa dificuldade entra na minha vida, meu irmão, ela me paralisa. Eu fico, parece que anestesiado. Alguém está falando de Jesus para mim. Quem já passou por isso? Alguém está falando de Jesus, do seu poder, da sua graça, e parece que a nossa mente só consegue focar a dificuldade, o problema, que é o impossível. O impossível muitas vezes, irmãos, na nossa vida, ele fala da mudança da nossa própria vida. Quando eu tento escapar disso, parece que isso está na minha vida, eu não consigo abandonar esse pecado, não consigo largar. É o impossível da minha vida. Em todas as áreas eu vou bem, mas quando entra essa área, isso é o impossível. É impossível para nós, parece que perdoar. Quando se fala na pessoa que nós temos a dificuldade, a fisionomia do abençoado chega muda. É impossível, eu não consigo perdoar. Eu não consigo, eu olho para a pessoa, eu tenho eu ouvi isso hoje, eu tenho a aversão da pessoa. É impossível que Deus mude isso no meu coração. Nós somos cheios de impossível. Nós acreditamos que isso possa acontecer na vida dos outros, mas não na nossa vida. Assim nós vemos. Agora, como é que Deus vê? Deus vê ao contrário de nós. Você viu? É impossível que a morte pudesse reter o Salvador no túmulo. Sabe como é que Deus vê? É impossível que esse seu impossível, você estando na presença dele, que esse teu impossível consiga permanecer de pé na presença do Deus Todo-Poderoso. É impossível que Deus não resolva a sua causa. É impossível que Deus não venha abençoar a sua vida e trazer clareza, compreensão no seu coração. É impossível, diante dos olhos de Deus, que você na presença dele, ele não possa resolver as suas dificuldades. Ele pode. Aleluia. A ressurreição provou para mim e para você, para quem queira saber, que Cristo tem poder para nos salvar. Jesus tem poder para salvar a sua alma. Dinheiro nenhum dessa terra, a gente já está concluindo, dinheiro nenhum dessa terra pode remir ou pode pagar o resgate da minha vida ou da sua vida, segundo o Salmo 49.
dinheiro nenhum deste mundo. Eu quero comprar a vida da irmã Ana Paula. Ô Senhor, eu vou dar 5 milhões de reais. Para Deus não serve. É pouco demais. Você pode encontrar os maiores tesouros da terra. Vai ser, meu irmão, pouco demais. A única coisa que pode comprar a nossa vida é o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, derramado na cruz do Calvário. Esse pode comprar a nossa vida. E quando nós morremos, diz o apóstolo Paulo, nós somos semelhantes a Ele na sua morte. E quando Ele ressuscitou, nós somos semelhantes a Ele na sua vida. Como é que Ele ressuscitou? Em glória. Nós também ressuscitaremos em glória. Louvado seja Deus. Sabe, irmão, se o nosso Senhor Jesus subiu, nós vamos subir também, diz a palavra de Deus. Se Ele vai estar com o Pai, nós vamos estar com Ele também. E espiritualmente, diz Efésios capítulo 2, que nós nos assentamos juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, olha a nossa condição de vida, mortos diante de Deus, longe de Deus. O nosso pecado nos afastava de Deus, mas Deus mudou a nossa condição de morto para vivo. Quem está vivo aqui, levanta a sua mão. Quem já morreu com Cristo aqui, levanta a sua mão. Quem vive com Ele na sua ressurreição, aleluia, louvado seja Deus. E para a gente concluir, meu irmão, a morte, ela está no rastro das pessoas. A morte, de todos os descendentes de Adão, a morte está no rastro do ser humano. Se Jesus não voltar em breve, nós teremos que enfrentar a morte. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir. O irmão Marinho falou para mim um dia: você pode entrar aqui no cofre com branco e se trancar. A morte vai chegar e ela não tem acesso à senha do cofre, mas ela vai entrar lá dentro e ela vai nos achar. E nós vamos morrer, diz a palavra de Deus. Mas deve ser difícil morrer, hein? Irmãos, imagina morrer afogado, morrer queimado, o avião cair. Imagine que terrível. O salmista fala: Senhor, me livre da morte repentina. Eu pensava que morrer assim uma vez, já era joia. Não é não. Porque o salmista fala: Senhor, me livra da morte repentina. Por quê? Para ele ter tempo de acertar a vida dele com Deus, de se arrumar, de colocar as coisas em ordem. Mas ainda que a morte chegue, diz a palavra do Senhor, que haverá uma voz de comando no céu. E nós podemos estar lá no túmulo, no pó, só o osso. Mas a palavra de Deus, o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Tessalônica, na primeira carta, ele diz assim: que haverá uma voz de comando, e haverá alarido do arcanjo, e haverá trombeta de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Os mortos ressuscitarão, diz a palavra do Senhor. A voz do Senhor vai te alcançar lá na sepultura. Se Ele não vir até você morrer, até eu e você deixarmos essa vida, a voz do Senhor vai nos alcançar lá. E nós vamos ressuscitar segundo a palavra de Deus. Aleluia. E nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, diz a palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz isso. E nós vamos morar pela eternidade toda com o nosso Pai. A palavra de Deus garante para mim e para você. Quem disse isso? A palavra de Deus. O Deus que ressuscitou a Jesus Cristo. O Deus que para Ele não tem impossível. O Todo-Poderoso. Aleluia. Nesta noite, você ouviu a palavra de Deus. E o que a ressurreição de Jesus, ela prova para mim e para você. Aleluia. O Senhor nosso Deus promoveu essa grande salvação para você desfrutar dela. A vida eterna não começou. Melhor dizendo, a vida eterna não vai começar após morte. Ela já começou. Jesus, o Filho de Deus, nos dá vida eterna. Eterna.
Então nessa noite, o que Deus quer que nós, eu e você, passamos a compreender e passamos a viver na presença dEle. Pastor, tem tantos anos de crente, mas eu não acredito não, que Jesus ressuscitou mesmo. Onde é que está escrito isso? Ele ressuscitou? Tem uns crentes sem noção que eles andam aí assim, meu irmão. Mas pastor, eu quero isso para a minha vida. Pastor, a minha vida é uma vida religiosa, como pregou ontem aqui o presbítero Cristiano. Eu passo ano e saio ano, né? E eu, se Jesus voltar, eu não tenho certeza se eu vou. Se eu morrer hoje,